eres tú. Eres digno, Adonai, nuestra roca. A ti clamamos, Hashem. Nuestra roca más alta eres tú, Adonai. Amén. Sigamos exaltando. Nuestro refugio en será Adonai Satimanu, Misablanu, Elohim. Adonai es con nosotros. Todo tiempo su presencia está con nosotros. En todo momento Él nos acompaña. Bendito eres tú, Hashem. Estás en todo momento. En lo escondido, en los secretos de los secretos. Tu presencia está ahí acompañándonos en las tribulaciones, en las pruebas. Hasta que te manifiestas y muestras, Hashem, y entendemos que has estado ahí. Bendito eres tú.
Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Sin duda, Bevadai, Nisa Hashem, se encuentra Adonai. Sin duda alguna, tú estás aquí. Si alguien tiene duda, ¿cómo es que estamos vivos hasta hoy? Cuando tantos han tratado de destruirnos, de borrar el nombre de Israel. ¿Cuántos, Señor? Y aún así tu promesa permaneció. Permaneció la promesa y nuestros padres. Permaneció en nuestros padres y en nosotros, pues nuestro logro se levantó en contra nuestra.
נתנוס Brasileiro, Él nos salvará una vez más. Tú nos salvarás una vez más. Jesús más. Confía, confía, Hashem nos salva. Él nos rescata una y otra vez más. Tú eres Adonai, nuestra fortaleza. Tú eres nuestro sí. Amén. Una vez más, Hashem nos da la salvación. Nos da la salvación de sus manos. ¿Cuántos son Adonai los que se levantan contra nosotros? Pero tú eres fiel, Hashem, tú eres fiel. Tú eres fiel, amén. Amén. Podemos sentarnos. Tú eres fiel. Shabbat Shalom. Uma vez mais, não? Assim como também a todos nossos irmãos que nos veem online. Hoje eu estava pensando, durante essa última música, que não hace muito tempo eu estava sendo na entrega, e aí foi em uma casa onde havia na porta um artículo em que se falava em contra del pueblo de Israel. No voy a mencionar cuál era el título, pero hablaba en contra de nuestro pueblo, ¿no? Nosotros acabamos de escuchar que el Eterno nos libra de las manos de nuestros enemigos, pero a veces, talvez podemos pensar, pero um inimigo, essa enemistade em contra me contra. Pero quando nós nos manifestamos como quem somos mesmos, parte do povo de Israel, a vezes pode suceder que alguém se incomode e se ponga em contra de uma certa maneira de nós outros. E vai chegar um tempo, a China não permita, pero está dito em las profecias que vai chegar um tempo em que se levantará vamos a dizer, uma enemistade mais forte em contra de nós outros, né? Mientras se acerca os tempos de la venida del Mashiach, mais se levantará essa enemistade em contra de nós outros. Pero el Eterno, nunca podemos dudar que el Eterno está com nós outros, né? E isso pode suceder também com relação a coisas, a circunstâncias que também nós sentimos que está em contra de nós outros. Problemas, dificuldades, e a vezes uno pode pensar, e onde está Hashem aí? Pero Hashem está. Hashem, a outra canção que na semana Karen cantou, diz que aún nas dificuldades, em las circunstâncias, Hashem está com nós outros. Ou seja, em todo o tempo, uno pode pensar que eu não consigo ver que Hashem está comigo nessa situação, nessa circunstância, ou em problemas que se levantam, ou enemistades que se levantam, não encontra. Pero em tudo isso, temos que ter essa seguridade
essa confiança que o Eterno nos cuida. Mientras nuestro pueblo estaba en la opresión y más se ponían las dificultades, más se ponían las circunstancias y más se ponía la mano pesada de Faraón en contra de nuestro pueblo, a veces ellos pensaban, nosotros ya le dijimos, Moshe, no se preocupe con nosotros, déjanos ahí como está, como estamos. Pero el Eterno nos liberó al fin. Entonces, así también con nosotros. Puede levantarse en contra de nosotros circunstancias, problemas, dificultades, enemistades, pero devemos, não podemos pensar, e onde está Hashem aí? No, Hashem está em meio de todo isso, seja circunstâncias que se levantam em contra de nós como indivíduos, como comunidade, como povo de Israel, em muitos níveis podem levantar-se coisas em contra de nós, mas devemos ter essa segurança, essa confiança que Hashem vai estar com nós, vai passar junto com nós cada situação, cada problema, cada enemistade, não? E nos vai liberar, assim como liberou a nosso povo allá, há cerca de 3.000 anos de la esclavitud. Então, também é com nós também nestes tempos. E também nos vai liberar, nos vai salvar, não? De tantas coisas que se levantam contra nós, não? Então, que podamos ter também esse sentimento em nossos corações, não só nesses tempos de Pesach, como em nossas vidas também, em geral, não? O Eterno está com nós, ¿por quê? Porque somos seu povo. Ele nos liberou ao largo de quantas situações na história que ha passado em contra do povo de Israel, mas prevalecemos, não? Se não houvéssemos prevalecido, não estaríamos aqui, não estaríamos fazendo serviços de Shabbat, se o povo de Israel hubiera sido derrotado. Mas não pudo prevalecer. Então, por que não com nós se somos o povo? Então, que tenhamos essa confiança dentro de nossos corações para cada circunstância, cada problema, cada coisa que se levanta em contra de nós, pensamos, bem, Hashem estuvo com nosso povo em todo este tempo, em todos esses milênios, não? Bem, quanto tempo? Então, por que não vai estar comigo também? Porque às vezes vem esse sentimento de dúvida, como nosso povo tuvo em Mitzrayim, em Egipto. Que é Mitzrayim? Mitzrayim não é só um local, é um estado de limitação. Mitzrayim é uma palavra em hebreu que tem que ver com limitação. Então, a vezes, uno pode estar limitado aqui, pero que o Eterno não queria liberar nosso povo de uma limitação física. Queria liberá-los de uma limitação da mente, porque, como dijo nosso irmão Irmiajo, eu posso estar em um lugar que todos estão alegres, pero eu estou triste. Pero eu posso estar em um lugar que a gente está como que limitada mentalmente, pero eu não estou limitado, né? Não é assim? Então, depende muito também de nós, de como estamos. Assim que, dijo nossa irmã Keren, antes de começar a voz aqui, a presença do Eterno está aqui conosco também em San Antônio, não? Pero depende também de nosso estado aqui em nossas mentes. Assim que, hermanos, pensa também é um tempo de liberação de limitações de nossa mente. E se uno tem a mente limitada, a vezes não vai ver que o Eterno está com ele em determinada circunstância. Pero que seja um momento também que pueda ensinar-nos que estemos liberados também, que o Eterno pueda liberar nós de uma alimentação mental e podamos ver que o Eterno está conosco
em cada momento de nossas vidas. Amém, não? Então, invito a minha irmã Nermiarro, não, para que esteja aqui comigo adelante. E vamos exatamente recomeçar com os cânticos del Sidur, não? Nos ponemos de pé uma vez mais. Depois que o Eterno liberou definitivamente nosso povo de Egipto, quando passaram por el mar, então Moshe cantou: quem como tu? Porque el Moshe viu que, uau, o Eterno pudo liberar-nos a nós não só allá em Egipto, sino que quando Egipto vino atrás de nós para hacernos regressar à esclavitud, a Shem também liberou, não? Então, com essa cavanada, com essa intenção, vamos a cantar Quem como tu que nos libera em cada momento, não? De nossas vidas, não? Então, páginas 51 e 52, cantamos Mi Amor. Mi amor, Gamorra de dar barco no telo o se fele o se fele ¿Quiénes como tú, Adonai entre los dioses? ¿Quiénes como tú, magnífico en santidad, digno de adorar, prodigioso Señor? ¿Quiénes como Amém? Então, seguimos mesma página, o do Adonai, el Salmo 136. O Adonai que leu o Adonai leu Amém. Dad graças a Adonai porque Ele é bueno, porque para sempre é sua misericórdia. Amém, amém. Página 53 e 54, lá Amidá. Pero antes, cantamos lo que Davi declarou en el Salmo 51, Adonai, abre mis lábios e mi boca publicará tua alabança. Amém. Bendição a vós. Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. A él agradó la Gibor y Hanora, Hasadito be, vergone akol, besojeja se amor, umetivo el nebene, revanchero, be'ahava, melech oser, Mashiach umagin, melech oser, Mashiach umagin, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Magen.
sustentador, salvador y escudo. Bendito eres tú, Adonai, escudo de Abraham. Amém. Amém. Próximas páginas de Adonai. אתה גיבור בעולם אדוני, מחייב תלמדה, רם והושיע, מחכה חיים בחסד, מחייב מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומגדיר אסורים, ומחייב אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ובדום אליו, מלך מביט ומחייב, ומצמיח ישועה, ונאמנת לך חיות מתים, ברוך אתה אדוני. ¿Quién es como tú, hacedor de proezas? ¿Y quién se te puede comparar, Rey? Tú que causas la muerte y restauras vida y haces brotar la salvación. Y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Adonai, que resucitas a los muertos. Amém. Seguimos então, aproveitando esse momento, né, que fizemos a bendição de Gibor Adonai, e vamos seguir em oração por todos aqueles que necessitam, né, de sanidade, de força em seus corpos, como Rabino Avni e Irmã Leia, né, para seguir fazendo o trabalho que han hecho. Su suegra, ¿no? ¿Cómo se llama? Socorro, ¿no? Que necessita de sanidade completa, não? E tantos outros, ¿no? Así, Hermana Magda. Sí, también, ¿no? Y también un punto, aquí está nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Magda, nuestra hermana Elsa, ¿verdad? Exacto. Y nosotros estamos pidiendo por un milagro. Hoy se hace ese milagro. Esa Amén. es nuestra fe. Amén. Hoy se hace ese milagro que nos restaura, que nos reconstruya. Yo puedo dar testimonio, muchos de nosotros damos testimonio como hemos sido sanados. Hoy declaramos la misericordia del Eterno en nuestros cuerpos, en los cuerpos de nuestra hermana Elsa, en el cuerpo de nuestro hermano Héctor, en el cuerpo de nuestra hermana Magda, que sea una restauración completa, total. Rogamos, pedimos eso a nuestro Rey de Reyes y Señor Adonai. Así es. Así como dijo nuestra hermana Emiá, entonces vamos a aprovechar ese momento, ¿no? Avino Sheba Shammai, em tu presença estamos e desejamos seguir em tu presença. E, Eterno, aqui estamos, primeiro para te agradecer por mais esse tempo em no qual estamos, esse tempo de convocação solene, e somos gratos a ti por isso, Hashem. Somos gratos também por a vida de cada um de nossos irmãos, por todos aqueles a quem tu has já dado sanidade, Hashem. Somos gratos por tu fidelidade sobre a vida de nossos irmãos. E nesse Espírito eterno, seguimos pedindo por todos aqueles que necessitam alcançar essa completa sanidade, necessitam em força, fortaleza em seus corpos para seguir fazendo tua obra. Primeiramente, nosso Rabino Avner e nossa irmã Leia, Hashem, siga lhes dando essa força necessária para o trabalho para o qual tu los has chamado, Hashem. E também pedimos por todos aqueles de nossos irmãos que todavia necessitam de alcançar essa completa sanidade. A suegra de nossa irmã Irmiago, a irmã Socorro, Hashem, pedimos por nossa irmã Magda e irmão Héctor, que siga lhes dando essa força, essa completa sanidade, Hashem, nossa irmã Elsa, e todos aqueles que talvez não mencionamos o nome, mas tu lo sabes, e eles necessitam receber essa visitação, Hashem. Te pedimos que eles possam receber essa visitação necessária, que eles possam sentir o toque de tus manos sobre eles, Eterno. Pero que eles possam ter essa emuná, essa confiança em tu sanidade, Hashem. Porque,
como nuestro maestro Yeshua decía, tu fe te ha sanado, es necesaria esa confianza en nuestros hermanos, para que ellos puedan también seguir con el propósito para el cual tú los has llamado. Tú nos has llamado a cada uno de nosotros, y si estamos en vida, es porque hay algo que hacer. Entonces, te pedimos também isso para nossos irmãos, que les dê essa completa força e essa completa sanidade para que puedan hacer lo que tú los has llamado. Em nome e em méritos de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Amém. Então, páginas 57 e 58, Kedushá. Kadesh Shimcha Ba'olam, Keshem Shemak Deshemoto, Bishmei Ma'ar. Kakatov Aliyah Neviecha, Bekarazel Zeve'amar. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melech Haaretz Kevod. Matam Baruch Yomeru, Baruch Kevod Adonai, Mimomo, Mikom Hamalkenu Tofia, Betilo Alenu, Kemechake Manachnu Lach. Matai Tilo Betzion, Bekaro Beyamenu, Leolam Vaed Yishbo. Gadal Betet Kadash, Berto Yerushalayim Irha, Ledor Vador Unetzach, Netzach Netzachim, Ve'neroterena Malkotecha, Gadal Beshirei Usecha, Ayadei David, Ayadei David, Ayadei David, Meshiach Sikecha, Imlo Adonai Leolam, Elohai Tzion, Ledor Vador, Aleluya. Santifiquemos tu nombre en este mundo, tal y como es santificado arriba. Como fue escrito por tu profeta, y el uno a otro daba voces diciendo: Kadosh, 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 Adonai Sebaot, toda la tierra está llena de su gloria. Y los que están enfrente dicen: bendito. Bendita es la gloria de Adonai desde el lugar de su morada. Todos. Desde tu morada celestial, tú aparecerás, oh Rey nuestro, y reinarás sobre nosotros porque te esperamos. ¿Cuándo reinarás en Sion? Pronto, aún en nuestros días. Que ahí sea tu morada por siempre. Que seas enaltecido y santificado en Yerushalayim, tu ciudad, de generación en generación y por toda la eternidad. Que nuestros ojos vean tu reino, como es expresado en los templos de tu poder, por la mano de David tu ungido. Adonai reinará por siempre. Tú, Elohim, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Amém, amém. Próximas páginas, Elohim Velei a você. Presendo Hatenu, Kachenu Benizot. חלקנו בתורתך, שרנו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותעלה לעבדך באמת. ותעל ליבנו, ותעל ליבנו, ותעל ליבנו לעבדך באמת. ותעל ליבנו, ותעל ליבנו, ותעל ליבנו לעבדך באמת. והאכילנו אדוני אלוהינו באהבה
ורצון, שבת קודשך, וינוחו בישראל, מקדשי שמך, ברוך אדוני, מקדש השבת. Purifica nuestros corazones para servirte en verdad, en amor y favor. Oh Adonai, nuestro Elohim, concédenos tu santo Shabbat como herencia y que Israel que santifica tu nombre permanezca en él. Bendito eres tú, Adonai, que santificas el Shabbat. Amém. E culminamos páginas 61 e 62, El Kadish. יתגדל ויתקדש שמרה ועלמא דברה חירותה וימליך מלכותה יצמח פורקנה ויקרב משיחי בחייכו ויומכו ובחיידכו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב Vembro. Todos. Shemerabah mevarach lealan lealme almaya. Itbarach veishtabach. Veitba veitroma veitnaseh. Veitadar veitale. Veitalal. Shemed kodeshah. Cobrihata vesherata, dush bechata venechemata, damira bealma, vembro. Amém. Use shalom irmão, uyase shalom aleno, veakol Israel vembro. Amém. Use shalom irmão. Shalom Aleinu, ve'al kol Israel, vembro, amém. Ya'aseh shalom, shalom Aleinu, ve'al kol Israel, ya'aseh shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Que el que establece la paz en las alturas establezca paz sobre nosotros y sobre todo Israel y digan amém. Amém. Puede tomar assento solo por um momento. Já pido ao irmão Hermiano que esteja aqui comigo adelante, ¿no? Para ajudar-me com esse serviço de Torá. Primeiro, eu gostaria de saludar a nosso Rabino Avni e Rabanit Leia, que estão em Flórida, não? Esse Shabbat e estes primeiros dias de Pesach, ¿no? Vão passar allá, Shabbat Shalom. E, então, Rabino Avni e Irmã Leia vai estar a primeira e a segunda noite de Pesach com nossos irmãos allá em Flórida, ¿no? Eles que vão fazer a primeira noite por as dificuldades que eles têm allá. Então, a primeira noite eles vão fazer em casa, em suas casas, em família, e a segunda noite em comunidade. Nós, por nossas questões, vamos fazer a primeira noite em comunidade, não? E a segunda em las casas. E então, me gostaria de saludar então a eles e Rabino Avner e Irmã Leia, com a ajuda do Eterno, vão estar conosco no próximo Shabbat, que é o sétimo dia de Pesach e Hag Matzot, não? Porque pensamos que o que vem é só Pesach, mas não, é Pesach e Hag Matzot, fiesta dos panes sem levadura. E em verdade, Pesach, em la Torá, só considerado o primeiro dia. O segundo dia adelante é Hag Matzot,
fiesta de los panes sin levadura. Então, temos que ter isso em mente, não? E, com a ajuda do Eterno, vamos atender nosso rabino, Avner e Rabanita Leia, o próximo Shabbat conosco, não? Bem, então, vamos a começar nosso serviço de Torá, porque também estamos ocupados em el estudio de la Parashá semanal, Parashá Tzav, ordena, dá mandamento. E o mandamento foi dado a Arão e a seus filhos. Então, poderíamos pensar, então não tem que ver com nós outros, tem que ver com Arão e seus filhos para o serviço sacerdotal. Pero, tal como Arão e seus filhos foram hechos sacerdotes para o povo de Israel, Hashem também declarou que nós somos como um reino de sacerdotes. Então, se somos um reino de sacerdotes, para quem somos? Para as nações. Os sacerdotes deveriam bendecir ao povo de Israel, mas também Hashem declarou através dos profetas que, especialmente Malaquias, os sacerdotes não estavam tendo um bom comportamento. Então, Hashem dijo que as bendições deles não serviam muito para o povo de Israel. Sirve para nós também. Nós devemos ser de bendição às nações. Isso é que ser um reino de sacerdotes. Então, isso depende também da maneira como nós actuamos. E se não actuamos bem, não sirve bem nossa bendição às nações, mas bem, não se convierte em bendição. Assim que devemos aprender de tudo isso. O que Hashem ordenou a Arão, devemos pensar o que sirve para nós para ser de bendição àqueles que necessitam ao ser alcançados, não? Então, ordena, essa significa para Shatzar, e para essa ocasião, para o passeio de la Torá, vamos a chamar a nossa irmã Rose Batsara, não? Depois, para a leitura de la Haftará, nossa irmã Magda Batsara também, não? Na Haftará especial para esse dia de Shabbat, Shabbat Agadol, não? Então, nos ponemos de pé e na labor Rose Batsara, não? Rivka? Rivka, Rivka, um tanto melhor, Rivka Batsara. Amém. Adonai, Adonai. Que mención vencedora, Mero Shalare, Baruch Shenata, Torah, Torah, Shenata, Torah, Amor Israel, Bento Shato, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Arava e Abasar, Vashkom Betorenu, Rafesere, por dentro mim, algo. Moshe, Moshe,
Sivalano Moshe, Torah Sivalano Moshe, Sivalano Moshe, Torah Sivalano Moshe, Sivalano Moshe, Sivalano Moshe. התורה אשר שם לפני בני ישראל על פי אדוני ביד Moshe. Esta es la Torah que Moshe puso ante los hijos de Israel por orden de Adonai en manos de Moshe. Amén. Baruch et Adonai HaMevorah. Baruch Adonai HaMevorah Leolam Baruch Adonai HaMevorah Leolam Vaed. Baruch Adonai אשר ברא בנו מכל עמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. אמן. Vai daber Adonai el Moshe lemor, tzavet Aaron veit banav lemor, zot torat haolam, im haolam, al mokda al hamizbeach, kol halayla ad haboker, ve'esh hamizbeach. Tukadbo Vilavasha Kohen Midobad Omich Ilvash Al Besaro Ve'erim et Adeshen Asher Tochal Aish et Haolam על המזבח, ושמו אצל המזבח, ופשט את בגדיו, ילבש בגדים אחרים, ויוציא את הדשן על מחוץ למחנה, אל מקום טהור, והאש על המזבח, תוקד בו, לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים, בבוקר וערך עליה העולה, והכתיר עליה חלבי השלמים, אש תמיד תוקד על המזבח
lo tirbe. Amém. Habló Hashem a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda de elevación, es la ofrenda de elevación que permanece sobre la llama, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar deberá seguir flameado sobre él mismo. Y vestirá el Cohen su túnica entallada de lino, y calzas de lino vestirá sobre su carne y separará la ceniza de lo que consumió el fuego de la ofrenda de elevación en el altar y la pondrá junto al altar. Se quitará sus vestimentas y se pondrá otras vestimentas y sacará las cenizas hacia afuera del campamento a un lugar puro. El fuego sobre el altar permanecerá ardiendo en él, no será extinguido, y hará arder el Cohen leño sobre él todas las mañanas, y preparará sobre la ofrenda de elevación, y hará que se eleven en humo sobre las brasas de la ofrenda de paz. Un fuego perpetuo permanecerá flameado sobre el altar, el cual no será extinguido. Amém. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, asher natan לנו תורה אמת, וחיינו Baruch atah Adonai noten Torah. Amém. Amém. Podem tomar assento, menos nossa irmã Rívika. Amém. Vamos a bendecirla por el honor de haber subido a la Torah, ¿no? Misheberach avotenu Abraham, Yitzhak ויעקב, ואמותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך את רבקה בת שרה, שעלתה היום לכבוד המקום ולכבוד התורה. הקדוש ברוך הוא יברך אותה ואת כל משפחתה בשלה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה עם כל ישראל אחיך. Renomar. Amém. Amém. Ele que bendiga a nossos padres Abraão, Isaac e Jacob, e a nossas madres Sará, Rebeca, Rahel e Leá, bendiga a Rivka, hija de Sara, que subiu hoje por el honor a Hashem e por el honor a la Torá. El santo bendito sea, la bendiga a ella e a toda sua família, e envie bendição e prosperidade em toda obra de suas manos, junto com todo Israel, seus irmãos. E decimos, amém. Por favor. Irmã Nermerro também tem algo que compartilhar? Já. Ok. Bem, não vou me alargar muito, pero algo me chamou muito a atenção essa semana durante Parashat Tzav, não? Pero antes me gostaria de ler uns versículos em la Brit Hadashah para entender o que Yeshua estava falando. E me gostaria, antes de ler, fazer-lhes uma pergunta. Que para vocês significa levadura? E por quê? Por que a levadura significa pecado? É algo de se pensar, porque falamos, há que sacar a levadura das casas, porque a levadura significa a levadura de nossos corações, todo o que corrompe a nossa... Pero por que a levadura significa isso? E outra, será que levadura significa só o pecado? Será que não há outro significado também para a levadura? Pero, hermano, todavía não estamos em Pesach para falar de levadura. Pesach já viene, já é casi, pero todavía não estamos. Pero será que ela Parashá não habla de algo de levadura também? É importante saber isso para
saber com que espírito vamos entrar em Pessa e Parashat, sabe, tem certa relação com Pessa, não? E para que podamos também, durante nossas vidas, sacar tudo o que seja necessário de dentro de nós outros também, não? Mira o que disse Yeshua, primeiro, desde o versículo 5, não? Disse assim, Mateus 16, 5 ao 12, disse assim: quando chegaram os discípulos a la outra orilla, se olvidaram de levar panes. E Yeshua les dijo: cuidaos e guardaos de la levadura de los fariseus e saduceus. Eles entonces razonavam entre si, dizendo: es porque não trajimos panes. Quando Yeshua lo advirtió, dijo: ó faltos de fé, que estás discutindo entre vosotros de que não tenéis panes? Não entendeis aún? Não recordais os 5 panes de los 5.000? E quantos cestos recorristes? Ni los 7 panes de los 4.000? E quantas canastas grandes recorristes? Como não entendeis que não os hablo acerca de panes, pero guardaos de la levadura de los fariseus e saduceus? Então entenderam que não les decía que se guardaram de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseus e saduceus. Oh, então temos aqui uma coisa. Yeshua está comparando a levadura com a enseñança. Pero, aún assim, por que então a levadura é comparado com o pecado e agora é comparado com a enseñança de los fariseus e los saduceus? Pero já vemos que não é só o pecado, a levadura. Também Yeshua comparou com enseñança, falsa enseñança. Pero que isso tem que ver aqui com os discípulos haver-se olvidado de levar panes? Porque eles se haviam olvidado de levar panes quando alcançaram a outra orilla. Então, Yeshua fala que eles são faltos de fé. Então, parece que a levadura também está sendo relacionada com falta de fé e com falsa ensinança. Recordando aqui, Yeshua não está falando de todos os fariseus e saduceus. O mesmo Talmud habla de 7 classes de fariseus, delas quais 5 eram vistos com malos olhos. E só 2 classes não eram vistas com malos olhos. Então, realmente, parecia que na grande parte dos fariseus, talvez não estavam bem aos olhos del Eterno, porque o mesmo Talmud habla de 5 classes que não são bem vistas, não? Pero haviam classes que eram bem vistas. Estas classes eram conhecidas como o fariseu del temor e o fariseu del amor. Então, vocês veem, e mesmo haviam fariseus que seguiam a Yeshua. Então, não eram todos. Pero há que ter todo um contexto por detrás disso. E, por exemplo, os 4 primeiros versículos de Mateus 16 falam acerca dos fariseus e saduceus, que trataram de tentar a Yeshua. Assim disse que eles pediram a Yeshua uma señal del cielo. E Yeshua les dijo que essa geração perversa e adúltera, versículo 4, demanda uma señal milagrosa, pero no les será dada outra señal que a señal de Jonás. Porque eles pediram a señal do céu, pero Yeshua dijo que não. A única señal que se les mostrará é a señal de Yoná, de Jonas, não? Jonás. Então, que significa tudo isso para que podamos entender tudo isso que esse contexto da levadura que Yeshua está falando, não? Bem, então, interessante que nossa paraxá, tal como a paraxá anterior, trata de los korbanot, de los sacrifícios.
E aqui há muitos termos técnicos que há que sacar a graça que está por cima de las vísceras e queimar sobre o altar, e minhá, há que apresentar isso, e xalamim há que ser dessa maneira, e tantos termos técnicos que, para que isso se aplica para mim? Que eu posso aprender dessas coisas? Bem, a los Kohanim, isso era importante, os sacerdotes, porque era su ofício diário e de las fiestas também, não? Eles tinham que fazer todas essas coisas. Eles tinham que ter essas instruções de como queimar os korbanot, as ofrendas en el altar. Então, isso era importante para eles. Pero, e para nós? Que me sirve aprender de la graça e de las ofrendas? Eu não vou trabalhar com isso. Eu não sou da família de Aarón. Pero isso não significa que Hashem não queria passar a estes Kohanim. E só não queria passar ofício sacerdotal, como ser e como não ser. Será que não havia algo por detrás dessas coisas também que os Kohanim deveriam aprender? Então, isso serve também para a ofrenda farinácea, por exemplo. A ofrenda farinácea, el minhá, tinham também instruções de como oferecer, de como correr um punhal do tridigital de la harina e poner isso, pero que a gente queria passar para eles sobre isso, não? Então, disse, por exemplo, que versículo 9, que eles deveriam oferecer minhá, por exemplo, aí no altar. Pero lo que sobre del minhá comerão Aarón e seus hijos, sem leudar, será consumida em uma área santa. Então, em hebreu, disse que matzot teachel bemacom. Então, comerão matzot. Está falando de matzá aqui. Matzot, que é um pão sem levadura. Então, a ofrenda farinácea deveria ser sem levadura. Pero por que sem levadura? Por que oferecer uma ofrenda sem levadura no altar? E mais, sigue, não será, o versículo 10, não será horneada com levadura. Outra vez, disse. Então, em hebreu, disse, lo teafé hametz. Estava falando de hametz e matzá, lá para achar. Pero, outra vez, por que há que ser com matzá e sim hametz? Que tem o hametz é tão grave que não se poderia oferecer no altar? E mais bem, interessante é que Yeshua, quando habla da levadura de los fariseus, então pensamos que está falando de hametz, el hametz de los fariseus e saduceus, pero sucede que en el hebreu não está hametz, está seor, pero seor, eu sempre he escuchado de hametz, pero que é seor? E seor tem que ver com hametz? Sim, porque la parashá anterior se habla que não se pode oferecer não só o hametz, não pode oferecer seor também. E que é seor? Seor é como o que chamamos atualmente de agente leudante. É uma levadura, mas é uma levadura que causa levadura. Ou seja, o hametz é um resultado do seor. Seor, ou seja, é como que um agente leudante que provoca hametz. Então, hametz é como que um resultado, um alimento leudado. E seor é a levadura que causa isso. Então, pero todo isso não se pode oferecer no sacrifício. Os Kohanim tinham que ter todo esse cuidado.
incluso se disse que nem só o Senhor, el debaixo, el miel, não se poderia oferecer la miel. Pero por que la miel? Porque la miel era um agente leudante também, causava que leudara. E se deveria oferecer sal em vez disso. Por que sal? Porque a sal é um agente antileudante. Impide que leude estas coisas. Então, vemos que Hashem está muito preocupado que estes sacrifícios, además de que não se pode haver algo que cause levadura, nem sequer a levadura resulta disso, tampouco, ou seja, además disso, há que oferecer sal. Todos os sacrifícios tinham que ser com sal, porque a sal preserva, impide a levadura. Pero qual é o problema do Seor e do Hametz? Sucede que quando uno, vamos a pensar hoje em dia, quando uno vai fazer pão com Hametz, se usa levadura, se usa agente leudante para quê? Para que cresça mais rápido, para que se quede bonito, não? É algo bonito, assim que os israelitas lo veiam. Pero não é um crescimento natural, é um crescimento que uno provoca. Vamos dizer que é como que quase que artificial, não? Não é que eu vou deixar que cresça naturalmente. Eu estou provocando para que cresça rápido. Pero vamos a comparar os panes com a matzá. Se eu derro o pão algum tempo com hametz, o que vai suceder com ele? Vai a corromper-se. Depois de algum tempo, já não vai servir mais. Porque já haverá perdido suas propriedades e, ademais, cresce aí bactérias que provocam provocam fermentação, mas também provocam que se dane rápido. Pero a matzá, ela dura um ano inteiro, praticamente. Ela não tem hametz, ela não se corrompe, ela se preserva, porque não tem a levadura. Então, por que eu estava ponendo no grupo que a levadura é símbolo que tudo que corrompe? Porque assim é a levadura. Ela hace crescer a massa, ela se põe bonita, hace crescer rápido, pero muitas vezes de uma maneira artificial. Se eu agrego algo que cresça rápido, pero também se corrompe rápido. É um crescimento que, ao fim, leva a corromper-se. La matzá, ou seja, ao princípio, que lhes gusta mais de comer? Pão com hametz ou matzá? Em el gusto. Não, quando uno come hametz, em el gusto. Ou seja, que lhes agrada mais? Hametz, la halá ou matzá, por exemplo? Halá. Me gusta mais comer, claro. Pero que corrompe mais rápido? Porque isso aqui se danha mais rápido. Halá. Deixa 2 semanas, saber que assim, poner em refrigeradora, deixa aí. Já vai estar corrompida rápido, vai estar danhada rápido. Então, agora entendemos por que não se pode oferecer a levadura em el altar. Que a gente estava passando a los Kohanim? A levadura é o símbolo de algo que cresce rápido, mas se corrompe mais rápido também. O que devemos oferecer, que se deve oferecer en el altar, é algo que não se corrompe, é algo que se preserva, porque tudo que se corrompe não tem que ver com o eterno. E isso significa o pecado. O pecado, ao princípio, é bonito, quando uno, ou seja,
é bonito, não estou falando que é bonito, estou falando que quando uno quer fazer algo em contra do Eterno, e por que uno peca? Porque su Yetzer Hara lo provoca, ele deseja pecar. Por isso uno peca. Se não for agradável ao princípio, uno não pecaria. Por que uno vai ser uma coisa que não lhe agrada? Uno quer ser algo que lhe agrada. Então, uno, al pecado, el pecado al principio le agrada. E por isso uno hace. Pero, qual é a consequência? Corrompe. Destrui a uno mesmo. Agora, servir ao Eterno, ao princípio, pode ser não tão agradável ao princípio. Uno, el Yetzer Hara jala mais forte que Yetzer Hatov se uno não tem Ruach HaKodesh dentro de si. Se não é Ruach HaKodesh dentro de uno, é difícil, não é sencillo. Então, uno tem que esforçar-se, uno tem que estar meditando na Torá, ter uma vida de oração, uma vida de busca de Ruach HaKodesh. Se uno não se esforça por isso, el Yetzer Hara será o que vai a jalar uno a ser o que não agrada ao Eterno. Então, por isso a levadura é comparada a Yetzer Hara. Al princípio, quando uno pratica o pecado, lhe agrada aos olhos, é bonito al princípio, pero vai corromper, vai a destruir a uno mesmo. Isso é a levadura, isso é o hametz. Por isso, e esse é o Seor também. O que é o Seor? É a gente que causa a levadura, resulta na levadura do alimento, um agente leudante. Então, uno se somete a vezes a situações que vão provocar essa levadura dentro de uno. Pero ao fim, não se vai preservar, vai corromper-se e vai alejar-se mais do Eterno. Destrui a uno mesmo. Aunque a vezes uno não vê, pero esse é o símbolo da levadura. Por isso se compara com Yetzer Hara, com o pecado. Ao fim, leva a corromper. Assim também as falsas ensinanças. Yeshua está falando, cuidem-se da levadura dos fariseus e saduceus. Ao princípio, uma falsa ensinança, ela não vai parecer com uma falsa ensinança. Ela vai parecer que é buena, que é bonita, e uno facilmente vai cair em ela. Pero ao fim, vai levar uno a alejar-se do Eterno. Então, por que os discípulos estavam falando, Yeshua está falando, cuidado com as levaduras, porque olvidamos de levar panes? Pero Yeshua está falando, não te recuerdo de las señales de los panes, de poucos panes, se multiplicou a 5.000? Por que Yeshua estava falando isso? Porque antes os fariseus estavam falando, e saduceus, muéstranos uma señal. E Yeshua dijo, não, só a señal do profeta Yoná se les mostrará a essa geração perversa, que duda de lo que estou fazendo, que duda del Eterno. Então, entendemos por que Yeshua está comparando uma coisa com a outra. Porque os discípulos como que estavam, nos olvidamos de los panes. Pero Yeshua, eu posso multiplicar os panes. Não é isso que me refiro. Me refiro a la falsa enseñanza que leva a uma falta de fé, que leva a uma artificialidade. Parece artificial, é bonita essa falsa enseñanza, ou me leva ao princípio a pensar que estou bem, pero não é bueno. Ao fim, leva a algo malo. Então, entendemos que a levadura é símbolo de todo isso, símbolo de coisas artificiais que ao princípio parecem ser bonitas, pero ao fim leva à destruição de uno mesmo. E então, o Eterno, que o Eterno está passando aos sacerdotes? Por que não se pode oferecer o Seor, ou seja, o agente leudante, não se pode oferecer hametz como um corban, algo que acerca a Hashem? Se está oferecendo algo que acerca a Hashem,
Pero esses são símbolos de algo que corrompe, são símbolos de algo que aleja de Hashem. Não hace sentido oferecer algo que é para cercar a Hashem. Assim que, irmãos, qual é o que Hashem está tratando de passar a nós outros? Que tudo que nos aleja de Hashem é levadura. Tudo que provoca alejar-nos de Hashem é levadura. E devemos ter cuidado, devemos sacar tudo isso. Falsas ensinanças são levadura também. Então, me gostou muito o que o irmão Emiarro disse uma vez sobre kasherut. Ai, pero eu como kosher, pero não estou, irmão Emiarro disse, não me refiro só à comida física, me refiro a lo que estás comendo em internet, a lo que estás comendo por aí, não? As pláticas. Exato. Tudo isso é levadura. E nós temos Torá, temos el Mashiach. Mas assim, então, que podamos entrar nessa, lo que a Torá nos está passando, quitar a levadura de nossos altares, não? Aqui há um altar também, em nossos corações há um altar que oferecemos ao Eterno, nossos sacrifícios de alabança, nuestros, que são os cânticos, pero que são nossas práticas também, não? Então, que estamos oferecendo nesse altar ao Eterno? O que estamos poniendo dentro de nossos corações? Queremos acercar-nos ao Eterno. Por isso é corbã de acercamento. Queremos que nossos sacrifícios de alabança, nossos cânticos, sejam como um acercamento ao Eterno. Queremos que nossas orações sejam também como uma ofrenda, um corbã ao Eterno, que nos acerca ao Eterno. Queremos acercar-nos ao Eterno, ao fim de tudo. E lá Parashá está falando de corbã, que não é um sacrifício solo, que eu mato animais, ou que eu ofereço um berretal, que eu hago isso e aquilo, termos técnicos. Não é só isso. O Eterno quer, porque estes corbanotes são um meio, não são um fim. O Eterno quer que, quando se haga todo isso, então se agradou ao Eterno. Não, é um meio para cercar. Então, isso o Eterno está passando aos sacerdotes e a nós outros que somos no reino de sacerdotes, que todo isso é um meio para um fim. E qual é o fim? Acercar-se ao Eterno. E como nos acercamos ao Eterno? Quitando a levadura de dentro de nós. E, como disse lá Parashá, e não só é resultado da levadura, aquilo que provoca também levadura. Por isso, Yeshua dijo, a levadura dos fariseus e saduceus, não o hametz, o seor, a gente leudante, aquele que leva a levadura também. Uau! Então, devemos estar sempre pendentes, atentos a tudo o que estamos ponendo nesse altar. E para quê? Para que nossos sacrifícios sejam um olor agradável. Tudo isso todos esses sacrifícios que são oferecidos com fogo, e ao fim subem, disse como rei arnihoar, como um humo, como algo, um olor agradável para Hashem. Pero não é o humo, não é o fogo, não é isso que agrada a Hashem. É a kavaná, a intenção que está por detrás do coração dele que está oferecendo. Então, esses são símbolos de algo que Hashem está passando. Como está nossos corações para acercar-nos ao Eterno? Tem levadura ou hacemos de todo para quitar essa levadura? Não? Tal como a ofrenda de Minha, que não pode ser com hametz e com seor, sino que com la sal. La sal é aquilo que impede a levadura. Por que impede a levadura? Porque impede que um agente leudante
cause la levadura, porque la sal va a matar las bacterias, entonces impide la levadura. O sea, es un agente antileudante, es un agente que preserva. Y la Torá es como la sal, ¿no? Que nos preserva nuestros corazones de corromperse com qualquer coisa. Assim que podamos entrar em peça com esse espírito de realmente haver sacado não só de nossos corações pecados, pero sino que também falsas enseñanças, tudo isso que nos aleja de Hashem, e que podamos realmente ter essa sal dentro de nós, isso que preserva a nós mesmos de corrompermos. E aqui está a sal. E nosso Mashiach também, ele dijo que ele é la sal, pero ele dijo também que nós somos como la sal, que nós devemos ser como la sal que preserva, não? La sal buena que preserva. E assim que isso me gostaria de deixar que podamos realmente quitar de nós esse Seor, esse Hametz, esse todo essa em nosso altar que nos ao fim que parece ser bonito ao princípio, pero ao fim vai a corromper-nos e vai a alejar-nos de Hashem e que podamos realmente a cada dia llenar-nos de la Torá, de oração, de uma vida de buenas enseñanças para que não nos alejemos, para que seamos como esse corban, para que nossos sacrifícios de alabança, de oração, de prática sejam como esse corban, que sube como um olor agradável ao Eterno e, como consequência, nos acerca ao Eterno. E então, nosso peça será lleno da presença do Eterno, porque esse Mishkan será assim levadura, será como essa sal que preserva a nós mesmos, não? Então, Shabbat Shalom, meus irmãos. Vamos então a Haftarah, a la Haftarah, não? Invito então a nossa irmã Magda, não? A leitura de la Haftarah. Rabino, Débora Batzar. Débora, oh, esse é o nome. Bueno, Débora. Nossa. Nos ponemos de pé. Essa, como les dije, é uma Haftarah especial. É uma Haftarah del Shabbat Agadol. E se encontra em Malaquias 3, capítulo 3, versículos 4 ao 24, ou em outras versões, dependendo da versão, Malaquias vai até o capítulo 4, versículo 4, se não estou equivocado. Então, em umas versões, Malaquias 3, 4 ao 24, e outras versões, Malaquias 3, 4, até o capítulo 4, versículo 4. Te complaciste con tus palabras, las cuales fueron habladas en verdad. Bendito eres tú, Adonai, que escogiste la Torá a tu siervo Moisés, a tu pueblo Israel, que a los profetas de verdad y justicia. Amém. Amém. Ofrenda de Isaac y el Shaddai, como en los días pretéritos y como antaño. Me aproximaré a ustedes para dictar sentencia y seré testigo ungido contra los hechiceros, los adúlteros, aquellos que juran falsamente, aquellos que retienen el jornal del jornalero, la viuda y el huérfano, los que pervierten el juicio del extranjero y no temen de mí. Dijo Hashem.
Señor de las legiones. Pues yo, Hashem, no he cambiado, y ustedes, oh hijos de Jacob, no se han extinguido. Desde los días de sus ancestros se han desviado de mis decretos y no los observaron. Retornen a mí y retornaré a ustedes, dice Hashem, Señor de las legiones. Empero, dicen ustedes, ¿de qué hemos de arrepentirnos? ¿Ha de robar un hombre a Elohim tal como ustedes me roban? Y sin embargo, dicen ustedes, ¿qué te hemos robado? El diezmo y los regalos sacerdotales son atribuidos con maldición y sin embargo continúan robando la nación entera. Traigan todo el diezmo al depósito, que haya comida en mi casa y pruébenme ahora con esto, dice Hashem, Señor de las legiones. Si no he de abrir para ustedes los ventanales del cielo y verter sobre ustedes bendición más allá de su capacidad. He de ahuyentar la langosta devoradora y no destruirá el fruto de la tierra, y la viña del campo no habrá de perder su fruto, dice Hashem, Señor de las legiones. Han hablado duramente en mi contra, dice Hashem, y sin embargo dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Dijeron, es inútil servir a Elohim, y qué provecho hemos obtenido por salvaguardar sus ordenanzas y por conducirnos sumisamente delante de Hashem, Señor de las legiones. Entonces, ahora hablamos a los pecadores, todos aquellos que hicieron el mal se han engrandecido, hasta han probado a Elohim y se han librado de castigo. Entonces, los temerosos de Elohim se dijeron el uno al otro, y Hashem escuchó y oyó. Fue inscrito ante él en un libro memorial de aquellos que temen a Hashem y de quienes median en su nombre. Quedarán para mí, dijo Hashem, Señor de las legiones, como tesoro para el día que haga yo enjuiciamiento, y tendré compasión por ellos, por el cual el hombre que tiene compasión por su hijo que le sirve. Entonces retornarán y verán la diferencia entre el justo y el malvado. Pues he aquí que el día se avecina, que arderá cual horno, y todos los pecadores alevosos y los malhechores serán rojos, y el día venidero los incendiará, dice Hashem, Señor de las legiones. No dejará de ellos ni raíz ni rama, pero brillará para ustedes, temerosos de mi nombre, un sol de justicia con sanación en sus alas. Saldrán y prosperarán cual bueyes cebados, y pisotearán a los malvados, pues serán polvo debajo de las plantas de sus pies. En el día que yo prepararé, dijo Hashem, Señor de las legiones. Recuerden la enseñanza de Moshe y siervo, la cual ordené en el Horeb para todo Israel, decretos y ordenanzas. He aquí que envió a ustedes al profeta Eliahu antes del grande y terrible día de Hashem, y restituirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres. No sea que venga yo y golpee a la tierra con destrucción. He aquí que envío a ustedes al profeta Eliahu antes del grande y terrible día, dice Hashem. Amén. 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 Bendito eres tú, Adonai, Rey nuestro, roca de todas las eternidades, fiel en todas las generaciones, el Elohim digno de confianza, que dice y hace, quien habla y hace que pase, de quien todas las palabras son justas y son verdad. Fiel eres tú, oh Señor, Elohim nuestro, fieles son tus palabras, porque ni una sola de tus palabras no es de vacía, porque tú eres un Elohim y Rey fiel y compasivo. Bendito eres tú, Adonai Elohim, fiel en todas sus palabras. Amén.
Chuva, Kadesh, Kadesh Yameinu, Kadesh Yameinu, que Amém. Retorna-nos a ti, Hashem, e retornaremos. Renueva nossos dias como antaño. Amém. Amém. Vamos então ao Kiddush, que nessa ocasião só com vino kosher de Pessah, não? E no matzah todavia, porque nós estamos em Pessah, e no halá, porque já hicimos a limpeza de hametz, não? Por isso, só com vino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam haborei pnei ha'gefen. Bendito eres tú, por el universo, que sacas del fruto de David. Amém. Ai, já deveria beijar, se me olvidou totalmente. Bien, entonces, vamos a bendecir. Bem, acabamos de ler em La Haftarah, acercamento de Hashem, me aproximaré quando ustedes hacen lo que es justo. E também Hashem habla a respeito de los dízimos, não? Foi o que leímos. E quando o pueblo como um todo estava infiel a los dízimos e las ofrendas, então Hashem estava falando, ustedes me han robado. Hashem mesmo hablando, não foi profeta, foi Hashem. Pero dijo Hashem, sean fieles outra vez, regresen a la fidelidade e ofereçam de los dízimos e las ofrendas, a ver se as ventanas de los cielos não vão abrir sobre ustedes. Então, Hashem disse na escritura que não devemos fazer prueba de Hashem, pero com os dízimos, Hashem disse, no início que era o profeta, foi Hashem que disse, hagam ustedes prueba de mim. Então, que podamos ter isso em nossos corações, não? Que ser fieles ao Eterno em los dízimos e las ofrendas, porque Hashem, por sua parte, é sempre fiel. E se ele dijo que vai abrir ventanas de los céus, ele vai abrir ventanas de los céus, não? Havendo Sheba Shammai, ele que bendijo a nossos padres Abraham, Isaac e Jacob, e a nossas madres Sarah, Rebeca, Rahel e Leá, bendiga a cada de nós que somos fieles em los dízimos, em las terumot, em las ofrendas voluntárias, em las tzedakot, a esta esta sinagoga para a obra do Eterno. El santo bendito sea, nos bendiga a todos e dê êxito em la obra de nossas manos, e nos guarde de todo mal, de todo peligro, de toda enfermidade, e envie refuah shelemah aqueles que necessitam de completa sanidade, e envie sempre a cada de nós para Nassá Tová, bom sustento. Isso, junto com todo o povo de Israel, nossos irmãos, em méritos de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Amém. Então, já estamos para finalizar nosso serviço. A las 8:35 da noite é quando termina o Shabbat semanal e começa o Shabbat de Pessah, não? Pero antes de que vayamos, vamos a deixar já o que é possível de deixar organizado, não? Para que não hagamos todo apressurado quando seja cerca de Pessah, vamos a deixar já o que é de deixar organizado e que podamos entrar em Pessah com corações gratos ao Eterno, com corações dispostos a ser que seja um Pessah
diferente de los demás. A cada peça, nosotros talvez dizemos isso, que esse peça seja melhor. Assim é, a cada peça, a cada Shabbat que tengamos, que entremos com essa kavaná de ser algo especial para Hashem e que Hashem se manifeste em meio de nós, não? Então, creio que isso é tudo, verdade? E mañana, com a ajuda do Eterno, às 11, vamos atender nosso serviço de Shacharit de Pesach também, não? Então, creio que é tudo. Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichonecha. Yisa Adonai panav elecha. Vayasem lecha shalom. Te bendiga, Adonai, te guarde. Haga Adonai resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericórdia. Amém. Alce Adonai su rostro sobre ti e te ponga em shalom. Amém. Shabbat shalom.